se verá. A dupla honra me honrar, me honrar. As boas novas proclamarei, uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Gera tristeza se verá. A dupla honra me honrar, me honrar. Boas novas proclamarei, uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Que eu achava Eu achava estar perdido, já tinha desistido de sonhar. o Senhor decretou. Meu Deus já decretou, esse é o meu dia. A minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver
Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Que você cante nessa manhã uma canção ao Cordeiro de Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Bem, irmãos, em Apocalipse 5, nos versículos a partir do 11, fala bem assim: então eu olhei para o céu e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos se prostraram e o adoraram. Irmãos, essa canção que a gente está cantando aqui, a gente vai falar as mesmas palavras, e um dia você vai falar essas palavras, você não vai estar olhando para mim, para ninguém que está aqui em cima, a gente vai estar falando, olhando para o nosso Deus, para Jesus, amém? Abra sua boca, irmão, não tenha medo, declare isso: honra, glória e poder, amém? Honra, glória, força e poder. 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 Mais forte, irmão. Honra, glória, força e poder. Honra, glória.
Vamos estar diante do Cordeiro e nós vamos declarar essas palavras para Ele, o único digno. Vamos ler um texto em 2 Coríntios 9, é um texto bem conhecido, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E um outro texto, em Lucas 6, 38. Deem e lhe será dada boa medida, prensada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiveres medido, vocês serão medidos também. O que será que tem, né? A conexão desses dois versículos? Para mim, teve. Eu tenho um pequeno testemunho para dar. Alguns irmãos já sabem, né, que nós compramos a nossa casa, tão desejada, na Flórida, para quando a gente se aposentar, a gente ir para lá, que é o nosso sonho. E durante o processo, antes disso, a gente procurou muito, muitas vezes a gente achava, mas faltava alguma coisa. E a certeza, a paz que só Deus dá, né? E mês passado a gente encontrou a nossa casa e chegou o processo, que quem já comprou a sua casa sabe que é bem confuso, bem cheio de documentos, né? E a gente estava alegre com a casa, mas de repente um inspetor foi lá e viu que tinha uns defeitos no teto, problema de molding, não muito, mas a gente fez uma inspeção. E o conserto ficaria em torno de $4.000. O dono falou, não, nós não vamos dar mais nada, descontar, nenhum desconto, é assim como está. Eu sempre fiquei assim, ó, Deus deu, Ele vai honrar, né? E a gente aceitou assim mesmo, né, Henrique? Com um pouquinho de receio do que poderia ser aquilo, que às vezes o valor é pouco, mas depois aumenta. E uma semana antes do fechamento, o seller ligou para o realtor e falou assim, eu vou pagar o orçamento. Então, foi uma das bênçãos que nós recebemos. A outra foi que o juro está subindo muito. E, por causa de uma documentação da associação que demorou, a gente teve que atrasar uma semana o nosso closing. E isso ia acarretar mais ou menos quase $5.000. E no dia do fechamento, esse valor não foi cobrado da gente. Então, mais $5.000. E algumas taxas também de tile, de táxi, que a gente também já estava com o valor certo, né? Que eles já tinham dado para a gente, também não foi cobrado. E, para final das contas, nós saímos com dinheiro de lá. A conta ficou cheinha, que era o nosso medo, né? Porque sempre no final as coisas acontecem. Então, por que essa medida sacudida, prensada e transbordante? Aí nós vemos como Deus nos honra, né? No tempo dele, Ele nos honra. Então, sejam fiéis. Não pensando, Deus vai me dar no futuro. Deus vai, né, me dar uma casa, me dar um emprego, vai me dar legalização, vai me fazer várias coisas, vários sonhos que nós temos, mas quando a gente é fiel, Ele sabe, né, o tempo certo que vai nos presentear. E fora as bênçãos que nós temos no nosso dia a dia, que são tão pequenas e às vezes nós esquecemos de agradecer, né? Então, sejamos fiéis a Deus. Você pode contribuir hoje, através, né, os diáconos vão passar a sacolinha, passar a salva, mas por esse cartãozinho aqui você tem todos os dados, né, da IP Boston, Org Doar, pelo Zelle, PayPal e Vimo, tá? Então é só pegar ali. E você que doou online, você pega o seu envelope, coloca esse cartãozinho dentro para os irmãos que estão contando lá saber, ele já fez a doação online, não sumiu o dinheiro do envelope, né? Então vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu tens nos dado segundo a Tua vontade, Senhor. E nesse momento queremos consagrar, Senhor, os dízimos, as ofertas, Senhor, e tudo aquilo que for feito, Pai, com essa manutenção, Senhor, que chegue nos missionários, Senhor, que chegue nos pastores.
ó Pai, que sejam para o sustento da tua casa aqui em Boston, Senhor. Queremos te agradecer porque tu tens nos honrado, Senhor, e tem multiplicado cada dia mais, Senhor, as bênçãos em nossas vidas. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Convido os diáconos que possam vir à frente. Irmãos, vamos nos colocar de pé, continuar louvando ao Senhor com esta canção. Eis que venho e venho sem demora. Guarde o que tens para que não perca a sua coroa, para que não tome a tua coroa. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Lá no campo, os ceifeiros terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. Pode cantar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Cante isso. Vejo as multidões subir. Isso somos nós, os chamados e escolhidos. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Com o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Amém, glória a Jesus. Um coração doente. O nosso coração, a nossa saúde, o nosso bem-estar depende de como o nosso corpo está sendo cuidado, ou até mesmo pelo tempo que está correndo. Um coração, especialmente, se você for pensar o tanto de batidas que ele dá ao longo da vida, chega um momento quando aquela máquina que Deus colocou lá dentro da gente, esse pump, não é? Essa bomba que Deus colocou lá dentro, ela está fraca demais, ela não consegue mais cumprir o propósito para que foi colocado lá dentro. Mas o interessante é que nós temos uma vida muito melhor e muito maior que nos espera em Jesus Cristo. É o que nos alegra saber que um dia estaremos unidos lá na glória com aqueles que são nossos irmãos em Cristo aqui. A verdade é que a vida espiritual também é comparada à de o coração. Afinal de contas, na Bíblia a gente vê o coração sendo mencionado como sendo a fonte da emoção, dos sentimentos, do que se encontra lá dentro. O coração pode estar bem ou pode estar doente. O coração pode estar tomado de vida ou pode estar tomado de morte. O coração pode estar tomado de alegria ou estar carregado das trevas que trazem o sofrimento e trazem pesar. Veja o que Atos 7, versículo 39 nos fala aqui na palavra do Senhor. Ele está falando a respeito do povo de Deus e como compara o estado espiritual do povo do Senhor agora ao bem-estar do seu coração. Atos 7, versículo 39. A palavra do Senhor então nos diz: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer ao Senhor. Ao contrário, rejeitaram-no. E em seu coração voltaram para o Egito. Aqui no final de tudo a gente vê onde é que está o problema maior. O coração deles, depois de tudo isso que acontece, desobedecendo o Senhor, rejeitando o Senhor, eles eventualmente voltam para o Egito. E voltar para o Egito, meus irmãos, é a pior coisa que poderia acontecer. Ainda hoje, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de deixar o Egito, abandonar a terra da escravidão. Para o povo aqui nos Estados Unidos, os nossos irmãos afro-americanos, a história deles é marcada por essa batalha entre a escravidão e a liberdade. É por isso que vocês foram escutar os seus hinos. Eles falam muito sobre a terra do Egito, sobre a terra da promessa, sobre atravessar o rio Jordão, abandonando o que era para chegar à terra prometida. Aqui está o povo de Deus, deixando que algo ruim entrasse no coração deles, a tal ponto que eles estão voltando para a escravidão. Eles estão voltando para aquele que é o conceito claro de morte espiritual. O coração é algo interessante demais, meus irmãos. Muitas vezes ele dá sinais de que algo está errado ali. Com frequência ele o faz assim. Ele dá as suas batidas, ele está funcionando silenciosamente lá dentro da gente, e vai batendo e batendo e batendo. A gente não precisa pensar para que ele venha a cumprir o seu propósito. A gente não precisa estar, imagina que sofrimento seria, né? A gente está dizendo, agora chegou a hora de bater o coração. E a gente estaria vigiando. Não, Deus colocou de tal maneira que está cumprindo o seu propósito lá dentro da gente, de maneira silenciosa, até que chega aquele momento que talvez algo comece a acontecer e dá sinais de que algo errado acontecendo lá dentro. Dá uma doída aqui e começa a dar uma arritmia e algum problema que está mostrando isso não está direito. É uma dor que acontece, algo de ruim que está surgindo. Hoje a gente começa a ter esses relógios que coloca ali, e ele, de vez em quando, ele fala para alguém: olha, você está com algum problema, procura um médico, que a sua batida de coração não está certa. É um privilégio que a gente tem hoje com a tecnologia, né? Mas até o momento, para a maioria das pessoas, o que a gente tem é saber: peraí, isso daqui eu não sentia esse tipo de dor, eu não sentia isso acontecendo. E essa dor no braço, e está se estendendo aqui. Os médicos, inclusive, eles falam que a pessoa não pode brincar com essas coisas. Sentiu algo, é preferível ir no médico e perguntar: isso está direito?
Inclusive, a gente tem exemplo de irmãos que tiveram grandes vitórias do Senhor, glória a Deus, a gente viu a cura vindo, mas que tiveram que ter o cuidado médico e passam a continuar recebendo medicamento. É uma bênção que o Senhor nos dá hoje de ver esses cuidados que nós temos. Mas um dos exemplos mais assim, absurdos, assim, extremos que eu li foi de uma senhora que ela começou a sentir dor no seu coração, aqui no peito. Ela não sabia o que era, estranho demais a história. E de repente ela sentiu a vontade de levantar o seu suéter para ver o que era, e ela descobriu que havia uma das suas agulhas de tricô havia entrado no seu coração, e ela só não havia morrido porque selou de maneira tão perfeita que não deixou que houvesse. Então foi para o médico. A pessoa não puxa, não, vai para o médico, ele vai fazer de maneira que a pessoa não venha ao óbito dessa maneira. Então a gente vê uns exemplos muito estranhos assim, de algo que a pessoa pensava, não vai poder viver mais, mas acaba vivendo, porque a pessoa toma cuidado imediato. Então, se você sente dor no coração, o que a pessoa faz? Vai dizer, eu vou procurar um médico. Está sentindo algum incômodo, não vai querer fazer as coisas sozinho, não vai querer trazer alguma solução, não vai procurar a assistência médica de imediato para que venha conseguir cura. Se a gente for escutar o coração do mundo de hoje, a gente vai ver que esse mundo está doente, meus irmãos. Ele está doente, inclusive, demais. Você começa a ver a quantidade de meninos, meninas, novinhos que já estão passando crises emocionais a tal ponto que consideram assim até ferir-se, de machucar-se. A gente vê esses crimes que acontecem de jovens rapazes entrando, ao invés de pensar em coisas belas e bonitas, estão pensando na morte, no sofrimento para outros, estão causando tanta tristeza e medo na sociedade. A gente vê como é que a sociedade também está cada vez mais sem suporte, e não existe mais ideia do que é correto, do que é errado, não existe mais aquilo que é preciso. Agora tudo é relativo, nada é permanente, tudo é muito relativo. Meus irmãos, a gente vê que existe algo tremendamente errado, e a sociedade continua cegamente pensando que pode resolver os seus próprios problemas, quando deveria se voltar para Deus assim. Mas não é somente a sociedade, a gente pode olhar e deve olhar para a nossa própria vida, para a nossa família. A gente começa a perceber, existe alguma coisa errada? E se acontecer alguma coisa errada? E se a gente vê que o nosso coração, como família, como pessoa, se existe alguma coisa errada no espiritual, estamos prontos a procurar ajuda médica para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso coração. A crise, ela geralmente não vem de vez, ela vem com sinais de que existe alguma coisa errada, de que a pessoa está fora do lugar, que precisa fazer algum tratamento. E se a gente começa a resolver o problema logo no início, geralmente é algo fácil de fazer. Olha, precisa de fazer mais exercício, precisa reduzir aí a gordura na comida, precisa se alimentar melhor, adicionar uns verdes aí na alimentação, você precisa então reduzir o sal, você precisa reduzir o açúcar. Nas áreas diversas da nossa saúde, os sinais começam a aparecer e dizer, olha, você precisa resolver algo aqui. E se a gente resolve o problema logo no início, a gente trata da alimentação, a gente trata do exercício, a gente trata do nosso bem-estar físico, então a gente consegue uma cura mais imediata e uma coisa melhor. Mas quanto mais a gente espera, e quantos exemplos é que já não vimos? De gente que diz, não, acontece com os outros, nunca vai acontecer comigo não. E o problema de coração acontece. Não, nunca vai acontecer comigo, e sem perceber, daqui a pouco já está sendo hospitalizado por algo que poderia facilmente ter sido tratado. Não preciso tomar remédio, já foi resolvido e deixa para lá, e daqui a pouco é pior a crise. Meus irmãos, isso acontece com muita frequência, porque a gente tem essa tendência de pensar que se eu ignorar o problema, eu não vou precisar me preocupar com nada. Só que o problema está lá, escondido, talvez até piorando, e precisa de atenção imediata. Essa é a razão, e eu volto a repetir, às vezes até para o nosso bem-estar. Essa é a razão porque nós precisamos prestar atenção ao que o nosso corpo está falando. Se ele está dizendo, a dor não é comum,
Presta atenção, toma conta, essa dor que está sentindo no coração, no braço, no pescoço, esse problema que está sentindo lá dentro de você, é uma coisa que precisa de atenção médica, vai procurar ajuda, quanto mais cedo, melhor. Então a gente consegue a bênção que vem pela assistência que podemos encontrar no hospital, na clínica, pela ajuda dos médicos e, acima de tudo, a assistência que nós podemos ter do nosso Deus. Se nós prestamos atenção na dor que começa a aparecer, nos problemas que começam a aparecer lá dentro da gente. Quais são os sinais de um coração doente? Doente para com Deus, o nosso Senhor. A primeira coisa que a gente vê, que a própria Bíblia falou, e vocês vão perceber aqui que é tudo tomado aí desse versículo que nós lemos. A primeira coisa que a gente vê é a desobediência. Um coração doente mostra que está com problemas justamente porque começa a desobedecer. O texto que nós lemos disse ali: nossos antepassados se recusaram a obedecê-lo. Veja, um povo que já saudável espiritualmente, está saudável com o Senhor, ele está pronto a obedecer o Pai Celeste. Um filho que está saudável como criança, ele é saudável quando você vê que existe um bom relacionamento com os pais. Se ele é desobediente, se ele não atende aos pais, desde novinho, ele precisa estar pronto a dizer: papai falou isso, vou seguir, mamãe falou isso, vou fazer. Você sabe que existe alguma coisa errada quando ele desobedece, não é? Afinal de contas, é algo que a gente aprendeu desde pequeno, aprendemos a passar para os nossos filhos, e a gente começa a passar para aqueles que vêm depois, para que haja também saúde para eles quando eles crescerem. O que passamos, esse medicamento trouxemos para eles, possam beneficiá-los no futuro também. Mas aqui está, na desobediência existe aquele comodismo que começa a impedir que a gente faça o nosso melhor. Jesus mesmo contou a parábola, né, o exemplo daqueles dois filhos. Escutou a ordem do seu pai, mandando que ele fosse trabalhar, e eles: não, vou fazer, Senhor, meu pai. E daqui a pouco ele vai, deita na rede, fica ali dormindo, esquece a ordem do pai. O outro diz: não, pai, eu não quero fazer isso não. Mas depois ele se sente assim, todo atordoado, e ele se sente assim, envergonhado por ter respondido ao pai, e ele vai e faz o trabalho que o pai o havia mandado fazer. A desobediência fala muito do que está no nosso coração, no nosso interior. E vem com esse comodismo, talvez a insensibilidade para a ordem que estamos recebendo do Senhor, o comando que estamos recebendo do Senhor, a obstinação que vem mudando a maneira que nós escutamos a sua voz, a maneira que Ele nos ordena, que Ele nos comanda, e nós começamos a deixar que coisas pequenininhas, elas sejam esquecidas, passadas por cima, e vamos ignorando, e vamos deixando que entre em segundo plano na nossa vida. O hábito vai sendo criado ali dentro da gente, vai criando uma forma, as atitudes, sendo boas ou ruins, elas podem ser um remédio ou podem ser um veneno que vai entrando pela corrente sanguínea até chegar lá dentro do coração. Quanto mais eu pratico boas palavras, boas atitudes, aquilo vai entrando e vem como um remédio lá para o nosso interior. Enquanto que, se a desobediência vem, o esquecer a palavra do Senhor, o passar por cima daquilo que Deus tem nos mandado, se é o que vai acontecendo, o que você acha que vai ocorrer? No final das contas, nós vamos estar tomados por um veneno, que vai representar morte para o nosso interior. Então, esse é o detalhe que precisamos ver, a desobediência. Nós sabemos o que precisamos fazer para manter a saúde. É lógico que, eventualmente, o nosso corpo, ele não consegue aguentar mais o uso pelo tempo. Mas nós sabemos alguns mandamentos que precisam estar presentes na nossa vida, né? Comer saudável, não viver deitado no sofá a hora toda assistindo televisão. A gente precisa fazer um exercício, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se mover, a gente precisa comer direito. Tudo isso é algo que nós fazemos porque queremos obedecer ao que é exigido do nosso corpo, para o nosso bem-estar. Provérbios 4, versículo 23 nos fala: acima de tudo, Provérbios 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida.
Eu digo que isso fala muito para a saúde do nosso corpo, né? A gente vai guardar o nosso corpo, o nosso coração, a gente vai tomar cuidado dele, porque a nossa vida certamente depende disso. Mas a palavra fala que é o espírito também, acima de tudo, o nosso espiritual. Devemos guardar o que está lá dentro, porque a nossa vida, o nosso bem-estar, o nosso futuro, a nossa eternidade depende de como estamos guardando dele. Se o nosso coração não é tomado pela vida, ele abre espaço para a morte. Se abre espaço para a morte, a enfermidade vem tomando o nosso interior e trazendo destruição. Se não obedecemos a Deus, obedecemos aos desejos da carne, aos desejos do inimigo, acabamos prejudicando quem nós somos, porque estamos vivendo esta desobediência que nos separa dele. A pergunta que eu estendo para você, que me estendo, é esta: será que estamos tapando os nossos ouvidos? Será que o Senhor está falando, meu filho, eu quero que você faça isso? E daqui a pouco eu digo, não, Senhor, eu te amo muito, eu te respeito muito, mas não quero fazer o que está mandando. E daqui a pouco eu estou vivendo a desobediência e desonrando o meu Senhor, e daqui a pouco eu abro espaço para que a enfermidade entre no meu interior e me peça de viver aquilo que Ele tem prometido para mim. Honrar a Deus não é somente ouvir, mas é cumprir a sua vontade. Não é somente você vir à igreja, não é somente você escutar ali a palavra do Senhor lá do seu carro, não é somente você chegar e escutar um versículo bíblico e dizer, que bonito. É você chegar e dizer, eu vou cumprir esta palavra, eu vou aplicar esta palavra na minha vida. Não adianta você chegar e pegar ali o remédio e você começar a ler ali as direções e ver o benefício que aquele remédio vai trazer para você, mas é importante você tomar o remédio também. O conhecimento somente não vai fazer nada por você, é sim a aplicação deste medicamento na sua vida. O nosso coração está falando, se está sendo no momento mais fácil ignorar a vontade do Senhor, é porque o seu coração está doente. Há tempo de receber a cura ainda, há tempo de receber o bem-estar que o Senhor pode trazer para você ainda, mas é importante fazer o trabalho agora. Aí eu pergunto, na nossa vida, como marido, como mulher, como filho, como pai, como mãe, como o servo de Deus, será que estamos aplicando esse princípio de viver para honrar o Senhor, para colocar em primeiro lugar, para dar um testemunho que possa ser aplicado no nosso dia a dia, deixar que o Senhor seja honrado através de nossas vidas? Se isso não está acontecendo, é porque é necessário receber a cura do Senhor. Ainda há tempo, está bem no iniciozinho, é um aviso que o coração espiritual está dando, mas nós vemos algo mais que o Senhor nos traz aqui na sua palavra. Se o coração pode estar doente e pela desobediência, pelo ignorar a palavra que vem, há tempo de receber a cura, mas existe uma outra sequência nesse processo de degeneração, é desobediência seguido pela rejeição. A palavra do Senhor disse ali que o seu povo, o povo do Senhor, havia desobedecido, estava desobedecendo, mas o estava também rejeitando. Se não escutamos a dor do coração, Deus acaba sendo substituído. Amar a Deus se dissolve e abre espaço para novas coisas que vão começar a tomar o lugar daquilo que deveria pertencer ao Senhor. É como um tumor que vem tomando espaço daquilo que era saudável. Aquele tumor vem chegando ali e vai corroendo, vai destruindo, vai tomando a vida e vai sugando aquilo que é saudável dentro da gente. O coração que rejeita o Senhor abre espaço para esses males que vêm. Uma vez que Deus não está como prioridade, se torna muito mais fácil rejeitá-lo, esquecer do Senhor, desobedecer o Senhor, finalmente rejeitá-lo, sem nenhum temor, sem nenhuma vergonha. Talvez a gente nem pense que é rejeição, não é? Quando a gente começa a ver o relacionamento, a gente vê sinais que se apresentam. Já desde o seminário, a Carla também pegou o curso lá de aconselhamento pastoral.
a gente vê como é que eles dizem que um dos sinais, e você já deve ter percebido, um dos sinais que existe alguma coisa errada no relacionamento é quando a pessoa começa a meio que não se importar com a distância. Gosta de ficar separado, gosta de ficar longe, e daqui a pouco o problema começa a piorar, porque esse hábito se torna mais enraizado em nossa vida. E isso com o Senhor é a mesma coisa, meus irmãos. A gente está ali próximo do Senhor, felizes, é o primeiro amor, mas daqui a pouco vem as preocupações do mundo, vem as dificuldades, ou vem os benefícios que o mundo tem para oferecer, as alegrias desse mundo, e a gente começa a colocar Deus de lado, se esquecer dele, e daqui a pouco rejeitamos o Senhor prontamente, deixamos que ele seja colocado em segundo lugar em nossas vidas, e tudo toma precedência, o Senhor fica de escanteio. Isso é rejeitar o Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas, meus irmãos, é fazer o Senhor a prioridade, é não rejeitá-lo em nossas vidas, e não é somente você dizer, eu rejeito o Senhor diante de todos, é porque a gente diz, eu nunca faria isso, nunca negaria o Senhor, negá-lo e dizer, não aceito o Senhor mais na minha vida. Mas será que não estamos fazendo isso quando a leitura bíblica não é mais prioridade, quando buscar o Senhor na oração não é mais prioridade, quando não sentimos mais o desejo de levantar as nossas mãos em adoração, de chegar e com irmãos, de estar celebrando o Senhor e adorando o Senhor, parece que não sentimos mais falta? Será que isso não é rejeitar o Senhor? Pergunte a qualquer esposa, pergunte a qualquer marido, pergunte a qualquer filho. Não, o papai está ali bebendo com os amigos, mas isso não é rejeição não. Não, a mamãe gosta mais de ficar com as amigas, mas isso não é rejeição não. Pergunta a qualquer um. Inevitavelmente chega um momento quando tudo isso, esses sentimentos vão se acumulando a tal ponto que a pessoa não consegue mais existir, não consegue mais controlar, e de repente existe uma explosão, causando toda sorte de dor e sofrimento dentro do lar, do relacionamento, dentro da amizade, especialmente no relacionamento com o Senhor. Marcos 12, versículo 33, nos diz o seguinte: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao Senhor, ao próximo, como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo falou, a palavra do Senhor o diz, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, é colocar o Senhor acima de todas as coisas na nossa vida. Isto é não rejeitar o Senhor. Se não o estamos colocando como prioridade, meus irmãos, a gente pode tentar pintar do jeito que for, mas é rejeitar o Senhor. Se a gente o faz com os nossos e é considerado rejeição, priorizar a todos, mas não a família. Se é rejeição, imagina com o Senhor, aquele que se chama o nosso Pai, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Deus, aquele que quer ser primário em nossas vidas. Quando não fazemos, é rejeição. Isso não chega de repente, quando você diz, eu vou rejeitar o Senhor, eu vou esquecê-lo, vou colocar em segundo lugar em minha vida. Não, começa com aquelas pequenas desobediências. O Senhor diz, meu filho, faz desse jeito, e a gente não faz. Meu filho, age desse jeito, e a gente não faz. Muda a direção, e a gente não faz. Daqui a pouco a gente se torna tão indiferente à voz do Senhor, que a gente não se importa mais com o que Ele tem para dizer para a gente. E aí vem o sofrimento. Todo o coração não significa parcialmente, até mesmo as ofertas, os sacrifícios, os dízimos, os louvores, as coisas que a gente faz de boca para fora, isso não faz diferença se o nosso coração não está completamente dedicado, doado a Ele. É aí que está a enfermidade espiritual. Se todo o nosso coração não está tomado pela vida, existe espaço para a morte. Nos preocupa muito, meus irmãos, quando a gente começa a ver os sinais aparecendo. Nos preocupa quando a gente vê alguém que perde o interesse pela vida.
nos preocupa quando alguém começa a rejeitar intimidade com outras pessoas, rejeitar comunhão com outras pessoas, a se separar. Qualquer psicólogo vai olhar e vai dizer: peraí, essa pessoa está vivendo um momento difícil na sua vida, precisa de ajuda imediata. Por quê? Os sinais estão ali. There is no way about it. If someone starts to avoid others, there is danger and there is a need for help. Se a gente começa a perceber que a pessoa começa a rejeitar a vida, os prazeres da vida, a alegria da vida, a gente vê que algo precisa mudar. A pessoa, nessa rejeição, está falando algo sobre o que está lá dentro dela. Nos preocupa quando a pessoa não quer mais se alimentar, não é? Quando mostra sinais de apatia, aí você vê uma pessoa deitada ali. Tudo bem, se está comendo direitinho, se está se alimentando, mesmo que esteja fraquinho, mas se a pessoa começa a rejeitar a comida, começa a rejeitar beber, aí você já começa a se preocupar. É um dos sinais que algo está progredindo no seu quadro de saúde que precisa ser tratado imediatamente. É sinal de que a enfermidade chegou e que está avançando, está se alastrando lá dentro dele. Ainda há chance de mudar o quadro, ainda há chance de trazer cura, ainda há chance de fazer algo acontecer para que haja cura na vida da pessoa, inclusive no nosso coração. Se havíamos rejeitado o Senhor, se havíamos abandonado, se estamos apáticos, se estamos doentes, se estamos com problemas, vamos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço que aqui está a hora de fazer algo acontecer. É necessário um procedimento urgente de cura. Mas para concluir, um coração que está doente, ele retrocede. Chega uma hora quando ele, ao contrário de manter o seu estado, a sua condição, ao contrário dele melhorar, ele começa a chegar a uma condição pior do que tinha antes. E ali estava o coração do povo de Israel, voltando para a terra da escravidão, voltando para o Egito. É como aquele carro, eu não sei se você já tentou subir ali, quando o carro tem um motor muito fraquinho, né? Para subir o morro é a maior dificuldade, às vezes nem consegue fazê-lo. E eu já tive a situação com neve, e deu o maior medo, ele começou a escorregar para trás. Meus irmãos, é uma coisa muito ruim de sentir. Parece que a gente não consegue avançar adiante. Um carro sem tração não consegue chegar lá no topo. Uma vez que nós rejeitamos o Senhor, uma vez que a gente começa a ter essa tendência de abandoná-lo, de ignorá-lo, a gente começa a voltar atrás. Não há como evitar. Ainda há chance quando há arrependimento. É por isso que o Senhor fala aqui, está mencionando tudo isso para o seu povo, dizendo: olha, você desobedeceu, você me abandonou, você me rejeitou, mas aqui eu estou te falando tudo isso, porque ainda que você tenha voltado para o Egito, eu sou o Senhor que posso te libertar novamente, fazer algo para você. Inclusive a vinda de Jesus Cristo foi justamente isso, ele vindo para aqueles que o haviam rejeitado, mas agora está dizendo: eu abro ainda uma porta para a salvação de todo aquele que me buscar. Atos 7, versículos 39, e agora eu vou ler o versículo 40, para adicionar aquilo que havíamos introduzido para os irmãos. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Agora veja o versículo 40, disseram então a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Veja, esse povo de Israel havia visto os milagres de Deus, esse povo de Israel havia visto o cuidado de Deus, esse povo de Israel havia visto Deus derrotando o exército egípcio, esse povo de Israel havia visto Deus abrindo as águas do mar, desse povo de Israel havia visto Deus trazendo alimento dos céus para eles, esse povo de Israel havia visto o cuidado de Deus, mas eles estavam tão desobedientes, tão apáticos, eles haviam então abandonado e rejeitado o Senhor a tal ponto que agora eles dizem: tragam-nos, façam-nos novos deuses. Nós queremos voltar para o Egito. No coração, como diz a palavra do Senhor, eles já o haviam feito. Nesse momento,
se torna muito fácil acreditar as mentiras de Satanás. Quando a gente não conhece mais, não aprecia mais o relacionamento com o Senhor, a vida com o Senhor, a gente se torna mais vulnerável aos ataques da enfermidade espiritual que nos sobrevém. Meus irmãos, ali está aquele que está tomando o medicamento, o remédio, a vitamina, ele está tomando conta do seu corpo, ele faz os exercícios necessários. O que é que vai acontecer? Eventualmente ele vai chegar e ele probleminhas vão vir, mas ele consegue superar, porque está tomando conta de si. Mas aquele que recusa receber o tratamento, recusa receber a atenção, recusa seguir as ordens médicas, inevitavelmente ele vai sofrer a consequência do seu erro. Nós conhecemos todos os irmãos que já passaram pelo cuidado médico, cirurgia, não é? Inclusive testemunhos dados aqui na frente por irmãos nossos que falaram sobre o coração sendo operado e tratado, e depois começam a tomar conta, e estão tomando conta de si mesmos. Às vezes é até problema que vem de infância, não é? Que precisa de atenção, logo quando criancinha, não há problema algum, se a pessoa então ela toma conta de si, ela está fazendo o seu melhor, e glória a Deus, porque o Senhor traz cura. Nós temos visto exemplos de vidas que foram curadas, saradas, vieram a ser bênção nas mãos do Senhor, e fazer grandes coisas para a glória dEle. A gente pode conseguir fazer grandes coisas, mesmo depois da cura física, e quanto mais o espiritual, meus irmãos, se nós nos voltamos para o Senhor e dizemos: Senhor, eu estou enfermo, doente, tomado de morte, meu coração está tomado de trevas, está impuro, sujo. Nós podemos, se buscamos a cura no Senhor, podemos receber transformação para as nossas vidas. Atente para os avisos que o seu coração está dando. Atente para esses avisos enquanto há tempo. Veja, Isaías 1, versículos 2, 4 a 5 e depois os versículos 18 a 20, são parte desse texto que nós lemos aí. Ou eles falam sobre essa realidade do povo de Israel, quero dizer. Isaías 12, versículos 2, 4 a 5, versículos 18 a 20. Eu vou ler para você ver o que o Senhor fala para aquele que buscar cura dele. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Lá no versículo 18, nós vemos então a palavra que o Senhor traz para aquele que está com o coração enfermo, doente e precisa de cura. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. A cura vem com arrependimento. O Senhor é aquele que fala: escute o que o seu coração está falando, escute o que o seu coração está dizendo. Se ele está doente, ele vai falar, inclusive o nosso coração espiritual. Ele está dizendo ali: eu abandonei o Senhor, eu não valorizo tanto o Senhor como deveria fazer, como fazia no passado, eu não vivo mais o primeiro amor, agora é a hora de fazer o conserto, para que haja cura, para que haja perdão, para que haja restauração, para que haja bênção no Senhor. E meus irmãos, se essa palavra se aplica a nós, quanto mais aqueles que precisam escutar de nós essa verdade. Vamos sair daqui, meus irmãos, dizendo para este mundo: veja, olhe lá dentro do seu coração, ele pode estar tomado de morte, tomado de pecado, tomado daquilo que é ruim, mas o Senhor é aquele que perdoa, que purifica, que restaura, que levanta, que abençoa. Ele faz filho daqueles que estavam mortos,
Ele traz vida para aqueles que já haviam perdido toda a esperança. O que basta para nós aqui é escutarmos a direção do Senhor. Um coração doente, dar os sinais. Ele fala quando algo está ruim. Olhe para a sua família, como é que ela está? Olhe para a sua casa, como é que ela está? Olhe para os seus filhos, olhe para o que tem acontecido no seu dia a dia. O Senhor está ali. Agora é o momento, pois aquele que busca, alcança perdão. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Vamos colocar de pé, por favor. Fale comigo agora, e eu deixo o espaço aberto para você. Você quer receber uma oração? Vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Meus irmãos, não há nada do qual nos envergonhar. Se precisamos da graça do Senhor, Ele é aquele que lhe dá gratuitamente, sem necessidade de comprarmos a sua bênção, o seu cuidado. Ele vem e Ele pede de você algo. Se você quer receber uma oração, vem aqui, estaremos orando por você. Aí não tenha vergonha, não tenha medo, não existe aqui crítica, não existe aqui acusação. Existe sim a necessidade de nós como servos de receber o seu cuidado. Se você quer, venha, enquanto adoramos o Senhor. Pai amado, vê, aqui estamos buscando o Teu amor precioso, a Tua graça, estamos buscando o Teu carinho, ó Pai amado, enquanto adoramos o Teu nome neste momento, que seja o Senhor mesmo está nos convencendo daquilo que precisa de mudança, para que haja cura, restauração, alegria no Senhor, paz no Senhor, ó Pai amado, estejamos com os braços abertos para receber ainda mais a bênção que vem do Teu altar, Senhor amado. Vem, Senhor, e continua operando em nossos corações agora, pois pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor com uma canção, mas se você deseja receber uma oração, você pode vir aqui à frente. Essa é a casa do Senhor, este é o altar do Senhor, e Ele te convida nessa manhã para ser tocado pelo Espírito Santo. Voarei contigo sobre
Se você deseja uma visita pastoral ou necessita de algum tipo de assistência, ligue hoje mesmo para a igreja. Venham apoiar o Sunday Gathering, agora em novo horário, 10h30 da manhã. Esse projeto evangelístico em inglês acontece aos domingos, a cada 2 semanas, e é liderado pelo Ministério Jovem. Se você deseja ser um voluntário ou conhecer mais sobre esse evento, procure hoje mesmo a Laisla Nascimento. O Ministério de Assistência Social da nossa igreja já está ativo. Para maiores informações, basta procurar a Mel ou a Penha. Se você desejar ficar informado sobre esse ministério, basta seguir nosso Instagram, @IPBassistência. No sábado, dia 27 de agosto, teremos o Culto Jovem Saturday Pursuit. Será uma noite de louvor, convidados e comunhão. Adolescentes e jovens convidem seus amigos e familiares. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Venha buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos estudo, louvor e oração para adultos, jovens e adolescentes. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã às 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e segundo culto às 6h30 da noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em breve estamos começando um novo curso de cristianismo básico durante a EBD. Se você desejar se batizar ou participar dessa classe, se inscreva com o casal Henrique e Edenilze ou ligue para a secretaria da igreja. Se você já é batizado e deseja se tornar um membro IPB, procure hoje mesmo o pastor Diógenes ou ligue para a secretaria da igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos do Senhor.